Day trade é localização e evento. Todas as vezes que eu vou entrar numa operação, eu me pergunto duas coisas. Primeiro, a localização do preço. Isto responde à primeira pergunta, o onde. Onde o preço está trabalhando no momento? Qual a região em que ele se encontra? Essa é a primeira pergunta. E neste cenário aqui do mini dólar 5R, no dia de hoje, 15 de janeiro de 2025, quero mostrar para você isso na prática. Eu vejo o mini dólar, ele estava pela manhã até então caindo, fazendo topos e fundos descendentes. Mas em dado momento ele acaba revertendo esse movimento. Ele estava caindo, fazendo topos e fundos descendentes. E até então caindo. Só que de repente o dólar ele acaba revertendo esta tendência. E aí quando ele rompe justamente este topo aqui, neste movimento, então aqui eu paro de pensar em vendas e agora eu vou procurar uma compra. E então eu vou procurar uma compra numa região onde possa me transmitir segurança, uma região onde tenha confluência dos indicadores que eu utilizo. E aqui neste cenário, ele rompe este topo e ele volta para testar este topo rompido. Então aqui eu tenho o que é chamado de troca de polaridade. Esta região aqui, que era até então resistência, então passa a ser um suporte. E quando o preço está caindo, ele tende a parar justamente aqui nesta região. E aqui nesta região eu observo se tem mais alguma confluência, alguns outros indicadores. E aqui eu vejo algumas confluências. Eu tenho aqui a troca de polaridade. Eu tenho aqui a VWAP, que é esta média branca. E aqui eu também tenho a média de 200 aqui, passando aqui juntamente com a VWAP. Eu tenho também aqui um 50% de Fibonacci. Se eu puxo lá de cima para cá, neste movimento, então você vê que o preço veio aqui nos 50% exatamente desta pernada de alta. Então, diante de todas estas confluências, a primeira pergunta está respondida. Onde o preço está trabalhando? E então a resposta é que ele está trabalhando numa região compradora, numa região que pode realmente ele retomar aí no caso as altas, né? A tendência de alta. A segunda pergunta é quando? Isso diz respeito ao evento técnico que eu espero para entrar numa operação. E neste caso eu simplifiquei, criando aqui um indicador que escreve C quando é compra e escreve V quando é venda. Neste caso aqui, quando ele escreve C, a entrada se dá no fechamento do box e o stop que eu utilizo aqui no 5R, 10 pontos. É um stop mais confortável e que às vezes evita muitos stops. Aqui, como é o caso, ele ainda tentou cair mais um pouco, mas depois acabou a operação desenvolvendo. Então, daqui até onde ele já veio, já pagou 15 pontos, que é aí uma boa quantidade de pontos no mini dólar. Isso com um mini contrato é R$150, porque cada ponto no mini dólar é R$10. Então, basicamente, são essas duas coisas que eu observo em toda operação que eu vou realizar aqui no mercado financeiro. Então, por hoje eu já encerrei aqui as operações. Hoje um dia muito bom no mini dólar. E espero que tenha ajudado você aí. Para mim, esta é uma das operações mais assertivas dentro do meu operacional.